E nós queremos mandar o nosso abraço bem fraterno aos nossos irmãos de Umas, aos nossos irmãos de toda a Agreste Meridional, de toda a nossa Garanhuns, e a você lá de Paranatama também, você que está sintonizado conosco. E para o seu deleite espiritual, queremos lhe oferecer o hino Tocou-me, na voz de Mara Lima. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor me tocou, a verdade que liberta. Apoio Auto Posto de Molas Fama. Nossa meta é a sua segurança. No Auto Posto de Molas Fama, você tem serviços de molas, balanças e truques em geral. Serviço de qualidade e segurança. Seu veículo em mãos competentes. Organização Irmãos Barbosa. João de Preta Transporte e Turismo. Viagens, encomendas e turismo. Ligue para João de Preta 3762-1249 e reserve sua viagem para Recife. João de Preta Transporte e Turismo. Sua segurança é nossa prioridade. Vilela Esportes, a mais completa loja de material esportivo de Garanhuns. Os melhores preços. Vilela Esportes, Rua Doutor José Mariano 96, Garanhuns. Venha conferir. Produção marcelojorge.com. Queremos agradecer pela sua sintonia. E neste momento queremos parabenizar os aniversariantes da semana. E a nossa oração é que Deus continue derramando graças sobre sua vida. Entre os aniversariantes nós temos a nossa irmã Lindalva Gueiros, Isaac Saulo, Ana Alice Gueiros. Queremos oferecer também este hino a seguir, na voz de Nani Azevedo, a mensagem da cruz, ao casal Mano e Shirley, que completaram mais um ano de casamento e ofereceram um saboroso jantar para nós. O nosso agradecimento, os nossos parabéns, que Deus continue abençoando toda a sua família. O de cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonheiro. E por uma rua tocar. E agora, prepare o seu coração, porque você vai ouvir a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Bom dia, querido rádio ouvinte. Pela graça de Deus, nós estamos aqui anunciando a verdade que liberta, Jesus Cristo. Quero aproveitar e mandar o meu abraço à minha filha, Kessia Rafaela, que no último dia 11 completou mais um ano de vida. Que Deus a abençoe, que a sua graça esteja sobre ela. Mandar também o meu abraço à Andréia, a Aline, a Adriele, que está se recuperando. Que Deus abençoe a Adriele, que ela possa se recuperar. E também a Arnaldo. Que o Senhor possa estar abençoando esta família. A palavra de Deus nos diz, querido, no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Nós estamos vivendo o momento extraordinário da história, a pós-modernidade, tecnologia de ponta, mundo globalizado, informações com grandes facilidades, são muitos os pontos positivos da pós-modernidade. Conquanto a pós-modernidade facilitou a vida do homem, no aspecto da informação, da informatização, em muitas áreas da vida, ela tem aspectos que são absolutamente prejudiciais ao ser humano. Primeiro, o homem pós-moderno está mais isolado. A solidão tem sido uma característica da nossa sociedade. Os relacionamentos virtuais são mais frequentes do que os relacionamentos pessoais em nossos dias. São tantas as opções de entretenimento e diversões que as nossas crianças e adolescentes passam horas e horas envolvidas nesse mundo virtual. Alguns estão fazendo tratamento psicológico. Um outro aspecto é a superficialidade nos relacionamentos.
Nós estamos na era do fast food, e isso também tem atingido a igreja. Um culto superficial, sem muita base doutrinária. Aliás, o culto hoje menos frequentado na igreja é o culto de doutrina. Um outro aspecto da pós-modernidade é a insaciável busca pelo prazer, o hedonismo. A busca pelo prazer a qualquer custo, sem princípio, sem ética. E aí nós temos o culto ao corpo ideal. Muitos entram nessa aventura tentando esmagrecer a qualquer custo, e aí fazem de tudo. Mas o grande perigo da pós-modernidade, queridos, é a filosofia que está estabelecida como princípio norteador da nossa era. É o relativismo. O relativismo prega que não existe verdade absoluta, ou seja, que tudo é relativo. A sua verdade não é a minha verdade. A minha verdade não é a sua. E isso é colocado, difundido, ensinado, todos os aspectos da vida. Hoje se fala na opção sexual. Os casamentos estão sendo destruídos. Na religião está dimitizando Jesus. Ou seja, o Jesus que nós cremos, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que operou milagres e maravilhas, o Jesus que foi assunto aos céus. Para o relativismo, isso é um mito que está dentro da igreja. Mas Jesus, segundo essa filosofia, foi um homem bom que esteve aqui e que viveu uma vida normal. Meus irmãos, Deus é um sentimento que envolve a sociedade, prega o relativismo, e se enfatiza a transcendência e a imanência de Deus. Mas quais são os valores que transcendem ao tempo? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Em primeiro lugar, o princípio que deve transcender ao tempo é Deus. Deus é o ser eterno, absoluto, autoexistente e autossuficiente. Ele é o causador de todas as coisas. E apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se incomoda conosco também. Ele desceu para revelar-se ao homem. Nós temos a Bíblia, é um livro divino humano. Nós temos na Bíblia o antropopatismo. É uma linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. Quando a Bíblia diz, e Deus se arrependeu, e Deus se entristeceu, Deus não se arrepende, Deus não se entristece, Deus não é homem nem filho do homem, para que possa se arrepender. Mas nós jamais entenderíamos o ser de Deus se Ele não tivesse descido a nossa linguagem. Nós temos o antropomorfismo, é a linguagem que atribui a Deus formas humanas. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor, eis que o olho do Senhor, eis que o ouvido do Senhor. Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem ouvido. Deus é Espírito, como explica o Senhor Jesus em João capítulo 4. E Espírito no sentido mais absoluto da palavra. Mas Ele desceu para que nós pudéssemos entender o ser de Deus. Oh, meus amados irmãos, nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos diz, não terás outros deuses diante de ti. Só a Deus nós devemos adorar. Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Bíblia diz que Deus é Criador, Deus é sustentador, Deus é o autor da nossa salvação, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, meu amado, a gente está correndo nesse mundo pós-moderno, mas não tem tempo para Deus. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo absoluto, segundo princípio que não pode ser relativizado, que não pode ser negociado, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Veja que a Bíblia ela é útil para ensinar, transmitir e incutir conhecimentos suficientes e metódicos no que concerne à fé. É útil para repreender, significa advertir contra possíveis erros doutrinários.
para corrigir, significa fazer retroceder de qualquer descaminho na vida prática. E por último diz que é útil para instruir e educar na justiça, adestrar na prática de todas as virtudes. A Bíblia é a palavra de Deus, é um absoluto que não pode ser negociado, é uma palavra santa, eterna, perfeita, imutável, poderosa, soberana. Ela é uma palavra atual, viva, permanente, ela nunca está vencida, ultrapassada, fora de moda ou de contexto. Terceiro absoluto que não pode ser negociado foi o que o apóstolo Paulo nos diz aqui: como recebeste o Senhor Jesus, assim pois andai nele. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, nele nós existimos e nos movemos. Nós somos desafiados, encorajados a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esses são valores que não podem ser negociados. Nós precisamos fortalecer a cada dia, precisamos de sabedoria para não absolutizar os relativos e não relativizar os absolutos. Só Jesus Cristo salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz: ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certa feita, os discípulos estavam no barco. Tarde da noite, veio a tempestade, Jesus começou a andar sobre as águas, ao encontro dos seus discípulos. E eles então começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro então indagou: Senhor, se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem. Ele começou a andar sobre as águas, e enquanto ele olhava para Jesus, ele avançava. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para os lados, ele começou a sucumbir. Meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo através dessa rádio, em nome de Jesus, tenha cuidado, porque a pós-modernidade trouxe muita coisa importante, muita contribuição para o nosso crescimento e desenvolvimento social. Mas também há muito perigo. O inimigo, com a filosofia do relativismo, está tentando destruir, minar a fé cristã. O inimigo, nos primeiros séculos, atacou a igreja pela espada, pela perseguição, pelos imperadores, pelos decretos, pelos leões. Hoje, o inimigo está atacando a igreja pela sedução. E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. Meu amado, abra o seu coração, estabeleça esses princípios inegociáveis na sua vida. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. E Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não negocie esses princípios e certamente Deus vai te abençoar. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Prezado rádio ouvinte, nós temos certeza que Deus falou ao seu coração. Portanto, recomendamos: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ela é a bússola para a sua vida. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos lhe agradecer pela sua sintonia para conosco. E se Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta no mesmo horário. E ainda queremos lhe oferecer o hino Coração Nordestino com o conjunto Sal da Terra. Nosso agradecimento também ao Carlos Lins, e na técnica de som, também o Marcelo Jorge, que se encontra presente entre nós. Que Deus abençoe o Marcelo, sua esposa e todo o seu trabalho. Que Deus abençoe a você, prezado rádio ouvinte, e bom dia.